A minha relação com Virginia Woolf começou meio atrapalhada. Eu tinha 19 anos e estava na feira de livros da USP, onde eu estudava. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desse evento, onde as editoras vendem os livros com descontos saborosos. Eu resolvi comprar um livro de contos da autora, da extinta Kozak Naif. Abri o livro, li o primeiro conto, não entendi muita coisa, fiquei confusa e logo fechei. Felizmente, de lá pra cá, minha relação com Virginia mudou da água pro vinho. E hoje eu tô muito feliz de poder falar da autora e de Mrs. Dalloway, o novo lançamento da Antofágica. É a primeira vez que a Antofágica publica uma autora. E pra fazer esse vídeo, eu resolvi chamar uma outra mulher pro rolê. Eu conversei com a Mel Ferraz, do canal Literaturice. A Mel, que escreveu o prefácio da edição da Antofágica, e ela estuda profundamente a autora e os seus livros. Foi uma delícia conversar com ela. Mas antes, você já sabe o recado, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha que ajuda a gente a crescer. Virginia Woolf foi uma autora nada menos do que espetacular. Ai, Lívia, não exagera, vai. Não tem nada de exagero aqui e eu vou te contar por quê. Ela nasceu em Londres em 1882 e se dedicou a encontrar novas formas para narrar o que ela sentia e observava no mundo. A Inglaterra do começo do século XX se transformava diante dos olhos de Virginia Woolf, que sabia que a velha forma de narrar do final do século XIX não dava mais conta de tudo o que estava acontecendo. Para além das mudanças urbanas e tecnológicas, o que estava em transformação era a consciência das pessoas sobre elas mesmas e o mundo. Ela nasceu numa família abastada que recebeu em casa alguns dos maiores autores da época. Ou seja, desde pequena ela entrou em contato com o mundo literário. O seu pai era editor. E ela desde criança gostava de ler e escrever. Embora ela e a sua irmã não tenham conseguido estudar em Cambridge como seus irmãos homens, ela deu um jeito de se instruir pela biblioteca do seu pai. Sua mãe morreu quando ela tinha 13 anos e algum tempo depois ela sofreu um abuso de um dos seus meio-irmãos, evento que está relacionado com os distúrbios psíquicos que ela carregou vida fora. Virginia Woolf se tornou jornalista e depois escritora. Ela participou de um famoso grupo de autores, artistas e intelectuais da época, chamado Grupo Bloomsbury, que é o nome de um bairro de Londres. Ela e seu marido, Leonard Woolf, que também participava do grupo, compraram uma pequena impressora. Com ela, eles imprimiram vários dos ensaios e novelas de Virginia, além de novos autores da época. Além disso, eles publicaram em inglês, pela primeira vez, as obras do Freud. Mrs. Dalloway foi publicado em 1925 e é considerado um dos grandes romances do modernismo. A protagonista é Clarissa Dalloway, uma mulher que acabou de completar 52 anos. Alguns inícios de romances já entraram no imaginário coletivo. E esse é um deles. Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores. As flores são para uma festa que Clarissa está preparando. E a partir dessa escolha simples e aparentemente banal de ir sozinha à floricultura, que a personagem vai entrar em uma viagem única, atravessando as colinas e depressões da sua própria cabeça, trazendo lembranças à tona e se deixando afetar por tudo aquilo que ela observa enquanto caminha pelas ruas de Londres. Se você já tentou ler Mrs. Dalloway e achou difícil, eu tenho quase certeza que foi por conta da natureza do narrador do livro. A Virginia Woolf é conhecida por ter explorado as possibilidades do discurso indireto livre. Ai meu Deus, o que é isso? Eu acho que a chave para entender o que é discurso indireto livre é a última palavra: livre. O narrador de Mrs. Dalloway é solto e livre para entrar na cabeça dos personagens a hora que ele quiser. Ele simplesmente sai da cabeça de alguém e, sem avisar o leitor, entra na cabeça de outro personagem. Ele não é o narrador onisciente em terceira pessoa que observa e descreve as coisas com distância. Pelo contrário, ele preza pela proximidade e quer conhecer a interioridade dos personagens. Esses saltos e rodopios pelas cabeças dos personagens pode confundir o leitor desavisado. Por isso que a gente precisa de um tempo para se acostumar com essa linguagem. Eu conversei com a Mel Ferraz sobre o fluxo de consciência e o discurso indireto livre. A Mel é uma apaixonada por Virginia Woolf e estuda a linguagem da autora. Mel, muito obrigada por ter topado participar do nosso vídeo.
sobre Mrs. Dalloway. Eu que agradeço, né, pelo convite de estar aqui conversando sobre esse livro, que é o meu livro preferido da vida e que eu tenho um afeto muito grande, né, por ele. Então eu fico muito feliz pelo esse convite. Então, e no prefácio da edição da Antofágica, você conta a sua história com o livro, né? Disse que foi lá nos seus 19 anos que você resolveu ler Mrs. Dalloway, porque você sentia que tinha uma certa aura em torno do livro. Conta isso um pouco mais, assim, como é que foi o seu primeiro encontro com o livro? Eu posso dizer que ele foi, assim, um dos que primeiro me geraram aí essa vontade, né, de ler clássicos através das informações que eu via na internet e com os quais eu me conectei. Teve alguns, né, tiveram alguns na época, mas esse daí acabou sendo, assim, muito legal, porque eu me conectei com ele, né? O narrador de Mrs. Dalloway penetra a cabeça de vários personagens durante esse único dia em que se passa a história. Aqui temos um ponto em comum com outro clássico do modernismo, o livro Ulisses, de James Joyce, que também se passa durante um único dia e é um fluxo de consciência. Depois de Clarissa, o personagem que mais temos acesso é Sétimos, um ex-combatente que tem uma espécie de trauma, uma depressão por conta da guerra. A Virginia Woolf, ela mesma, sofreu com as doenças psíquicas e esse tema está em várias de suas obras, não só na Mrs. Dalloway. A Mel falou um pouco da relação entre Sétimos e Clarissa. A Clarissa, ela é a anfitriã, ela é o símbolo do feminino, enquanto que o Sétimos, ele é o símbolo masculino e ele é o símbolo desse soldado, né, que é um papel feminino. Então, os dois, eles são essa oposição, porque cada um tem um papel a representar naquela sociedade, muito claro que são muito opostos, né? Um papel feminino, outro papel masculino, mas a gente percebe também por essa imersão em seus pensamentos, que esses personagens, eles também trazem do outro um pouco para si. Também, por exemplo, o Sétimos, ele é muito sensível, coisa que naquela época, muito e hoje ainda, não é atribuído ao papel masculino. Eles trazem essa complexidade justamente do que é o papel social, né, na vida de cada um. Eles são tão opostos, mas através dos seus pensamentos a gente percebe que não é tanta oposição assim que é colocado no livro. Lendo Mrs. Dalloway, eu fiquei absolutamente fascinada pela linguagem do livro e vale a pena falar um pouco mais sobre isso. Virginia Woolf escreve frases longas e a pontuação que ela usa e abusa é o ponto e vírgula. Se o nosso pensamento é um fluxo, onde ele começa e termina? Você já observou o funcionamento do seu pensamento? A pontuação, especialmente na escrita da Virginia Woolf, através do fluxo da consciência, ela é muito importante. Eu acho que foi com a autora que eu aprendi a usar o ponto e vírgula. Muito ponto e vírgula. Acho que eu nunca tinha lido um livro com tanto ponto e vírgula. Mas ao mesmo tempo eu fiquei apaixonada pelos pontos e vírgulas. Eu falei, que demais essa cachoeira de ponto e vírgula aqui. Ela usa muito ponto e vírgula, muito travessão. Eu acho muito legal, porque são frases intercaladas com as outras, interpostas, uma dentro da outra, depois tem que voltar ao raciocínio de antes. Mas a nossa cabeça é assim, né? É assim que a gente pensa, a gente vai passando de uma frase para outra. Às vezes a gente volta naquela outra que a gente teve atrás, às vezes não, às vezes é só a vida que segue. Os nossos pensamentos escoam, se emendam e se associam, e é por isso que o ponto final não faz muito sentido. Isso porque o ponto final coloca um fim, uma conclusão. Como um fluxo vai ter um fim? O nosso pensamento tem fim? A nossa consciência tem uma conclusão? É por isso que a linguagem de Virginia Woolf é tão fascinante e inventiva. Na teoria, né, sobre o fluxo da consciência, e eu digo isso porque foi o meu TCC, minha monografia, meu trabalho de monografia focou nas obras da Virginia Woolf e o emprego da técnica do fluxo da consciência, na verdade, das técnicas do fluxo da consciência em sua obra, cada vez mais. E Mrs. Dalloway é o livro, assim, por excelência nesse sentido. A gente pode até simplificar e falar que é por meio dos pensamentos dos personagens. Nesse sentido, a teoria do fluxo da consciência, ela diz que tem essa questão da pré-enunciação, que a fala seria
essa forma mais lapidada dos pensamentos, e que o nosso fluxo de pensamentos, da nossa consciência, ele é, eu vou usar uma palavra minha, ativado assim, por meio das sensações. Então, o que você vê, o que você sente de cheiro, o que você toca, todas essas sensações, elas podem acabar trazendo alguns pensamentos, né? E são elas que vão dar um fluxo para o seu pensamento. Essa é a minha interpretação da teoria. Então, o livro traz justamente essas sensações, né? As sensações dos personagens. Mrs. Dalloway é um maravilhoso convite para que a gente se desligue um pouco dos barulhos externos. É um convite para a gente mergulhar na nossa cabeça e na nossa interioridade. Porque quando a gente entra na cabeça do personagem, a gente entra em contato com a nossa também, com os nossos medos, com as nossas percepções, com as nossas lembranças. Das mais banais às mais sublimes. Se você achar as primeiras páginas do livro difíceis, dê uma pausa, respire, volte em outro momento. Não tenha pressa para ler um livro que não tem pressa nenhuma em mostrar pra gente quanta coisa maravilhosa pode acontecer numa simples ida à floricultura e que nos coloca tão perto da subjetividade de personagens cheios de camadas. Eu acho que nesse sentido os personagens dela não são planos, né? Tem aquela ideia de personagens redondos, planos, enfim. Eu acho que há uma complexidade por trás de todos eles, justamente por conta da narrativa, né? Dessa narrativa imersiva, enfim. Então eu acho bem interessante porque mostra pra gente como é possível, né? Até mesmo na literatura, a gente perceber isso, e a gente discutir isso. Sim. Então a gente sempre, muitas vezes a gente se depara com personagens que geralmente são muito mocinhos, né? Ou muito vilões. Há, claro, esse maniqueísmo na literatura, mas muitas vezes a gente até questiona esse tipo de livro, pensando, mas, poxa, eu não conheço ninguém que é 100% mocinho ou 100% vilão, né? Com certeza! Vejo coisa em mim que, sabe, eu condeno completamente. Se alguma vez você escutou que Mrs. Dalloway é livro de mulher ou literatura feminina, desconfie dessa ideia. Mrs. Dalloway é para todo mundo que sente, pensa, rememora e percebe que a sua consciência é um labirinto cheio de caminhos para serem explorados. Ou seja, é um livro para todo mundo. Todos os livros da Virginia Woolf, todos, eles abordam questões muito complexas e do ser humano. Então, você falar que Mrs. Dalloway é um livro feminino, eu não entendo qual que é essa leitura, de onde ela tira isso. Talvez, por Virginia Woolf ter participado, de certa forma, do movimento feminista, talvez por isso ela seja associada. Mas também é outra grande besteira, né? Você falar que só porque uma pessoa, uma mulher, tem um texto feminista, ela vai escrever coisas apenas do universo feminino e para mulheres, enfim, aí a gente pode entrar em muitas questões do feminino. A gente já sabe, né? Os clássicos são livros que sempre têm o que dizer, obras inesgotáveis. E Mrs. Dalloway não podia ser diferente. É um romance com temas atualíssimos e uma forma absolutamente linda. Eu acho que no caso de Mrs. Dalloway, ele traz muito da empatia, de altruísmo, de você olhar para o interior do outro, de vivências múltiplas. É claro que a gente está falando de dois seres humanos ali privilegiados, né? São brancos, enfim, heterossexuais. Mas, se você olhar, quer dizer, no caso dos Sétimos, né? Da Clarissa, a gente fica nesse lugar líquido, assim, né? Ela também. Eles são privilegiados, porém cada um tem a sua questão ali, a sua vivência. Eu acho que essa experiência de você sentir pelo outro, ou ao mesmo tempo do outro, ou com o outro, que é o que o fluxo da consciência proporciona pra gente nesse livro, eu acho que é justamente isso que ele mais tem de valor pra mim, assim. Ele tem trocentos outros aspectos que a gente poderia colocar aqui como valiosos. A Antofágica mais uma vez engrandeceu a história com ilustrações únicas da Sabrina Gevaerd.
Os desenhos da Sabrina, cheios de rosa e preto, me fizeram pensar no que é feminino, masculino, na delicadeza e na solidão dos personagens. Londres é a cidade de Mrs. Dalloway e também o lugar onde Sabrina mora atualmente. Por isso, ela escreveu um texto extra contando como a sua relação com Londres mudou depois de ter ilustrado o livro. Os outros textos extras são da tradutora e doutora em letras Ana Carolina Mesquita e da escritora Carola Saavedra. A tradução, como sempre, está caprichadíssima e foi feita pela Thaís Paiva e pela Stephanie Fernandes. O link para compra tá aqui embaixo. E eu quero saber de você. Você já leu Mrs. Dalloway ou algum outro livro da Virginia Woolf? Qual sua autora clássica favorita? Me conta tudo. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau! E se cuida!